Eu tinha preparado uma mensagem para hoje e tinha inclusive anunciado outro tema, e quem está acompanhando aí pelo YouTube já viu um outro tema anunciado. No entanto, existem ocasiões em que o pregador se sente dirigido por Deus a mudar o texto e a mensagem que tem para trazer. Isso acontece. Por isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, não no texto que tinha sido anunciado de Tito, mas na carta aos Hebreus, capítulo 2, e nós vamos começar a nossa leitura no verso número 5. E você se põe em pé para lermos a palavra de Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O povo de Deus diz amém. Assente-se. E eu quero falar com vocês, meus irmãos, esta noite, sobre as coisas que nós vemos e sobre as coisas que nós não vemos. E eu daria este título a esta mensagem: o que vemos e o que não vemos. Como é do seu conhecimento, a carta aos Hebreus foi escrita a um grupo de pessoas que estavam experimentando um conjunto de sofrimentos muito difícil e muito doloroso sobre o seu coração. E esta carta, que muitas vezes é vista como um grande tratado doutrinário, como um grande tratado teológico, e é um grande tratado destas coisas, no entanto, é um tratado direcionado àqueles irmãos que estavam vacilando na fé, direcionado àqueles irmãos que estavam sendo pressionados a abandonarem o nome de Jesus, a confiança em Jesus, a fé em Jesus. Veja bem que o que estava acontecendo com eles é que eles eram alguns dentre os primeiros crentes. O livro chama-se Hebreus não por acaso, chama-se Hebreus por causa do seu tema e por causa daquelas pessoas a quem a carta foi escrita. Eles eram judeus que renunciaram à sua fé para poder confiar somente em Jesus, crer em Jesus, seguir o Senhor Jesus, amar o Senhor Jesus, mas por causa disso encontraram, irmãos, uma retribuição de ódio.
uma retribuição de perseguição. Muitos foram expulsos de casas, renegados por suas famílias, nem sequer no mercado podiam fazer compras. Eles estavam sendo pressionados a renunciarem à sua fé, e mais do que isso, estavam vivendo aquele dilema que qualquer um de nós pode viver. Como que eu faço sentido da minha vida com Jesus, se eu estou tendo de suportar essas coisas? O sofrimento pode nos fazer perguntas difíceis. Se Jesus está comigo, por que eu estou atravessando esta situação? Se Ele me ama, se Ele tem cuidado de mim, onde está esse amor? Onde está esse cuidado? Este é o grande pano de fundo desta maravilhosa e impressionante carta, e ela é cheia de poderosíssimas consolações e encorajamentos para o nosso coração, porque nós também, ainda que não vivamos exatamente a mesma coisa, também vivemos provações, também vivemos tentações, também estamos neste mundo e temos de atravessar este mundo e caminhar neste mundo e viver neste mundo, e temos sim, irmãos, com a graça de Deus, de enfrentar essas coisas, suportá-las e superá-las com o Senhor e no Senhor. Então esta carta é cheia, repito, de poderosíssimos encorajamentos para nós, ao mesmo tempo que tem advertências muito sérias sobre o perigo de sucumbirmos, sobre o perigo de renegarmos a doce fé em Jesus. Para estas pessoas que estavam sofrendo, a primeira coisa que ele diz é a seguinte, versículo número 8: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Todas as coisas. A palavra grega, diz o meu pastor lá de Belo Horizonte, ele tinha essa tirada no púlpito. A palavra grega para todos, a palavra pantos, significa, sabe o quê? Segure-se na cadeira, pasme, que a palavra significa todos. Ela significa exatamente isso. E quando a Bíblia diz todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, ela está dizendo que o Senhor Jesus, em quem nós cremos, para quem nós estamos oferecendo este culto, é o Senhor e o dominador sobre todas as coisas, sobre cada uma delas. Num dia como hoje, é bom a gente se lembrar disso. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Guarde essa primeira verdade no seu coração. Você se lembra das palavras que o Senhor Jesus disse antes de subir aos céus? Ele disse: toda a autoridade me foi dada. Não foi assim que ele disse? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. O Senhor Jesus é o Senhor de todas as coisas. Você crê nisso? Ele é o Senhor do resultado do exame que você não teve coragem de abrir. Ele é o Senhor da reunião que está marcada para os próximos dias e você não sabe o que vai ser dito. Ele é o Senhor do resultado que cada urna está colocando para fora enquanto nós estamos aqui reunidos, e eu espero que você não esteja se preocupando com isso. Ele é o Senhor do que vai acontecer amanhã, Ele é o Senhor do que vai acontecer todos os dias, Ele é o Senhor sobre a tua saúde, sobre a tua casa, sobre as tuas contas, sobre os teus filhos, sobre o teu casamento. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Cremos nisso, irmãos? Precisamos ser lembrados disto. Hoje, como qualquer outro dia da vida, Ele é o Senhor da vida, Ele é o Senhor das crianças que vêm, Ele é o Senhor daqueles que partem, Ele é o Senhor de tudo. A Bíblia diz: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Entenda o seguinte, a Bíblia ensina que quando o Senhor Jesus morreu, Ele ofereceu a Deus uma obediência perfeita. Ele cumpriu aquilo que lhes tinha sido proposto pelo Pai, no que nós chamamos de grande doutrina da aliança eterna entre o Pai e o Filho. Ele fez a parte dele, ele cumpriu aquilo que o Pai tinha pedido que ele fizesse. Em recompensa a isso, primeiro de tudo, o Pai o ressuscitou dentre os mortos.
Segundo de tudo, o Pai o exaltou. Quando ele subiu até os céus, 40 dias depois da ressurreição, a Bíblia diz que ele se assentou à destra da majestade. E esta expressão quer dizer que Jesus é aquele, ao lado de Deus o Pai, que é o regente, o governador e o Senhor sobre todas as coisas. Deus deu a ele um número de remidos para serem seus. Deus deu a ele a minha alma e a sua, meu irmão. Foi aquilo que Deus deu a Jesus Cristo. E Deus deu a ele um nome sobre todo nome. É aquele texto maravilhoso de Filipenses. Ele se humilhou. Foi obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente. Ele deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu e na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estes são os fatos, irmãos. Estes são os fatos. Aquilo que está por trás de toda a trama da história humana, das nações e das pessoas, estes são os fatos. A soberania sábia e amorosa de Jesus Cristo. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Mas o leitor é muito franco. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Agora observe como ele é franco e nós nos identificamos com as próximas palavras. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ele é sincero. Ele está falando coisas aqui que eu me identifico com elas e você também. Por um lado, assim como o autor da carta, eu creio e você crê nestas verdades maravilhosas que nós confessamos juntos aqui, que todas as coisas estão sujeitas a Jesus, mas ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Quando eu olho dentro de mim, eu encontro dentro de mim uma natureza pecaminosa. Então como pode ser que Ele é o Senhor de mim, se dentro de mim ainda existe essa natureza? Como Ele é o Senhor de mim, se na minha vida eu ainda transgrido a vontade dEle? Ele é o meu Senhor, mas quanta contradição, Hugo! Que disparate! É o Senhor ou não é? Irmãos, é. Ele é o Senhor de Hugo. Acontece que Hugo é de Jesus Cristo, enquanto ainda vive numa carne pecaminosa, e não somente eu. Um dia Deus me libertará do corpo desta morte. Um dia Deus me aperfeiçoará das minhas transgressões. Um dia Deus me dará um corpo novo para reinar com Ele e para viver para sempre com Ele. E um dia Deus me libertará destes pecados. E boa notícia para você, crente em Cristo Jesus, um dia Deus também te libertará a você dos pecados que trazem tristeza ao seu coração. Veja só, mas ainda não vemos. Eu amo esta palavrinha de 5 letras, A-I-N-D-A. Ainda não vemos, um dia veremos. Ainda não vejo quando olho para dentro de mim, ainda não vejo quando olho para o mundo onde eu estou. Esse mundo onde acontecem coisas bizarras, esse mundo onde acontecem coisas misteriosas, esse mundo onde a gente gostaria de entender pelo menos alguma coisa, quando a gente não entende nada. Existe maldade no mundo, irmãos? Existe maldade em mim? Existe. Existe maldade fora de mim. Existe maldade cercando as nossas crianças. Existe maldade tentando entrar sorrateiramente dentro da nossa casa por meio das poucas polegadas de um televisor e despejando na nossa sala o que existe de mais imundo e podre nesse mundo. Existe maldade nessas tramas, nessas intrigas que acontecem fora dos olhos da maioria das pessoas. Então, quando nós olhamos para o mundo, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. E aquele pessoal que recebeu essa carta entendeu isso muito bem. Eles criam em Jesus, criam na ressurreição, criam na soberania do Filho de Deus,
criam na sua supremacia, louvavam, mas ao mesmo tempo todos os dias eles estavam sofrendo injustiça, perseguição, a morte dos seus amados, a separação, as perdas. Não fazia sentido. Então agora ainda não vemos, esta palavra é extremamente encorajadora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Por um lado, cremos na soberania, na exaltação, no senhorio do Filho de Deus. Mas quando olhamos para o mundo onde estamos, quando olhamos para as contradições dentro de nós, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, versículo número 9, vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Vamos pegar o que nós vemos e o que nós não vemos. Por um lado, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Por outro lado, vemos, porém, coroado de glória, aquele Jesus. Como, irmãos, que nós vemos isto? E agora nós vamos aprender. Vamos tirar aquela poeirinha dos olhos. Essa poeirinha é feita de incredulidade, materialismo, naturalismo, outras ideologias perigosíssimas que embaçam os nossos olhos, nos deixam espiritualmente míopes, e nós não conseguimos ver as grandes e maravilhosas coisas de Deus por causa disso. A gente está com alguma coisa, algum cisco no olho de pecado, de incredulidade, de coisa do mundo. Jesus, limpa o meu olho, Jesus. Tira a trave do meu olho, para que eu possa ver. Vemos, porém, coroado de glória. Se você sair daqui, vai pegar um avião para Congonhas, vai fazer uma conexão, tem duas possíveis conexões, Frankfurt ou Dubai, tanto faz, escolha sua. Desça lá, pegue outra conexão para Tel Aviv, Jerusalém não tem aeroporto. Aí você vai pegar o transporte terrestre até Jerusalém. Você vai lá, tem dois possíveis lugares. Existe o túmulo do jardim, existe o Santo Sepulcro. Historicamente é mais provável que tenha sido o Santo Sepulcro. Não importa agora. Você pode ir num lugar, em outro, e você vai chegar lá, você vai olhar lá dentro e você vai constatar que o túmulo onde o Filho de Deus foi posto o seu corpo está vazio. Se você visitar o túmulo do jardim, você verá a placa onde está escrito: He is not here, He is risen. Ele não está aqui, ressuscitou. Mas a boa notícia é que você não precisa fazer essa viagem toda só para tirar a prova. Olhe ao seu redor. Olhe ao seu redor agora. Veja quantas vidas salvas, remidas. Veja as dezenas de testemunhos ao seu redor de que Jesus Cristo está vivo, pelo que Ele tem feito na vida das pessoas, de libertação, de salvação, de perdão. Meus irmãos, este é o maior e mais monumental testemunho de que Ele está coroado de glória. Pense bem, em quantas intrigas o mundo já viu, que tentaram silenciar o Evangelho, e todas, glória a Deus por isso, todas sucumbiram e o Evangelho permaneceu. Paulo escreveu: eu estou algemado, mas a palavra de Deus não está algemada. Se você colocar a sua cabeça para olhar a história do mundo, você vai ver que o Império Romano tentou destruir o cristianismo, e o Império Romano foi destruído e o Evangelho continuou. Você vai ver que muitas outras nações se levantaram, ditadores, e até hoje se levantam, tentando silenciar o Evangelho. Tudo isso passa, e o Evangelho de Jesus continua avançando sobre o mundo, e em cumprimento do que Ele disse, porque Ele disse que só voltará depois que o testemunho do Evangelho for levado a todas as nações. Então você não precisa ir para Jerusalém para ver que Jesus está vivo. Olhe para a pessoa do seu lado. E eu não quero parecer aqueles pregadores que dizem: diga aí para a pessoa do seu lado. Não, só olhe, não precisa dizer nada. Olhe para esta pessoa que Jesus salvou. Um morto não salva ninguém.
Um morto não transforma ninguém. Um morto não liberta ninguém. Se Jesus transforma, liberta e salva, irmão, é porque Ele está vivo. Glória a Deus por isso. Então tire o embaço do olho para vê-lo coroado de glória. Quando eu era novo na fé, a igreja que eu era membro cantava um hino: sim, com certeza meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça e o seu poder. E tem um versinho lindo que diz: refletida em cada face aqui, sua glória posso ver, sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Então, como eu vejo, irmãos, como eu vejo Jesus coroado de glória? Eu vejo Jesus coroado de glória quando eu vejo você. Quando eu vejo a sua vida transformada, quando eu vejo alguém levantando a mão domingo à noite dizendo que quer seguir Jesus Cristo, que quer o perdão dos pecados, que quer a vida eterna, eu vejo que o meu Senhor está sim e sempre estará coroado de glória. Eu vejo isso quando eu olho para dentro de mim, quando eu lembro do Hugo de 10 anos atrás ou 5 anos atrás, que ainda tinha muitas coisas para ser aperfeiçoado. O Hugo de 2022 ainda tem muitíssimas, quase incontáveis, mas algumas a menos que o Hugo de 2012. E eu vejo que o Senhor Jesus tem trabalhado na minha vida. Ele tem convencido meu coração do pecado naquilo que eu não entendia que era pecado. Ele tem moldado o meu temperamento e o meu caráter. Ele tem me ensinado a ser um homem diferente. Então, quando eu olho para você, eu vejo que Ele está coroado de glória, mas quando eu olho para dentro de mim, eu também vejo isto. Eu vejo isto porque, apesar de haver muitas debilidades e deméritos em mim, Jesus tem feito uma obra na minha vida. Você consegue ver isso na sua vida, meu irmão? Você consegue ver isso na sua vida? Esta obra é Jesus quem faz. Por isso nós nunca devemos dar desculpas, licenças para o pecado na nossa vida, porque fazendo isso, nós vamos apenas estar freando, nós vamos estar relutando contra a maravilhosa obra de Jesus de nos transformar, e quando Ele nos transforma, irmão, Ele está nos transformando em alguém semelhante a Ele. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus. Vejo isto quando olho para você, vejo isto quando olho para dentro de mim, vejo isto quando olho para a história da minha vida e os inúmeros momentos em que o Senhor Jesus agiu na minha vida em resposta às minhas orações. Eu vivi uma experiência quando eu era novo convertido, irmãos. Permita-me compartilhar. Novo na fé, meus pais passando por uma situação financeira muito difícil. Meus tênis que eu usava, eu ia a pé para a escola, meu tênis estava furado na sola, acredita nisso? Machucava o pé, e eu não tinha coragem de pedir ao meu pai para me dar outro tênis, eu sabia o que ele estava vivendo. Novo na fé, meses de convertido, eu orei ao Senhor Jesus e contei a Ele o que eu estava vivendo. E fui dormir. No dia seguinte, quando eu acordei, antes de eu acordar, meus pais tinham ido visitar uma tia minha, e minha tia pegou vários pares de tênis do meu primo, e trouxe todos eles para mim. Eu não sei dizer se era uma dúzia de pares de tênis. Quando eu acordei, estava lá. Resposta e provisão fiel de Deus, aquilo que eu disse para Ele em oração. Foi algo que eu vivi. Talvez cada pessoa aqui poderia contar algo semelhante. Nós levamos a Deus uma necessidade e Deus responde com uma provisão. Nós levamos a Deus uma luta e Deus corresponde com paz, com força, com bênção sobre a nossa vida. Então olhe para essas coisas, irmão, tire aqui a sujeira dos olhos, olhe para essas coisas e você verá, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus. Veja, meu irmão, veja, e você verá coroado de glória e de honra
aquele Jesus. Veja na vida do seu irmão, veja na transformação, veja nas provisões divinas, veja na resposta de oração. Ouça. Você viu o exercício que eu fiz com as crianças aqui? Fechem os olhos. Como você sabia que eu estava aqui, apesar de estar de olhos fechados, porque você estava ouvindo a minha voz. Eu nunca vi Jesus. Nunca ouvi. Mas eu já ouvi a voz dele. Você já ouviu a voz dele? Você já ouviu a voz dele? Céus, ninguém ouviu. Você já ouviu a voz de Jesus? Ora, se você é crente é porque você ouviu. Se você não ouviu, aceite Jesus. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvar-te. Por isso morreu lá na cruz. Se você é crente, é porque você já ouviu a voz de Jesus. A palavra de Deus manifesta-se na nossa vida de 3 formas. A palavra de Deus manifesta-se encarnada. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra de Deus em carne. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. E quando você ouve a palavra de Deus, quando Deus fala ao seu coração, quando Deus fala a partir deste púlpito, quando Deus fala ao seu coração daquela maneira especial, subjetiva, íntima, do Espírito Santo, uma experiência maravilhosa, não é rara, não é para poucos, é uma experiência real da vida cristã, quando Jesus fala conosco, e esta é a palavra viva, a palavra encarnada, a palavra escrita, a palavra viva. Jesus fala. Irmãos, morto não fala. Se ele fala, é porque ele está vivo. Se ele fala é porque ele está vivo. Você pode estar como as crianças aqui de olhos fechados, mas se você está ouvindo a voz dele, é porque ele está ali, é porque ele está com você. Vemos, porém, Jesus coroado de glória. Existe muita coisa que nós não vemos. Não vemos ainda que todas as coisas lhe estejam sujeitas, mas vemos Jesus coroado de glória. Este é um dos grandes paradoxos da vida. A palavra paradoxo refere-se a 2 coisas que são verdade, parece que são contradições, mas não são. Contradições são quando 2 coisas se cruzam. Paradoxos são quando elas andam uma lado a lado da outra. Na Bíblia, por exemplo, não há paradoxos. Corrige-me. Na Bíblia não há contradições, mas há paradoxos. 2 verdades que nós não conciliamos. Por exemplo, soberania divina e responsabilidade humana. Boa sorte tentando resolver esse pepino. Não sabemos, parece que se contradiz, não se contradiz, são paradoxos. São 2 coisas verdadeiras sem se contradizerem. Parece que se contradiz, mas não se contradizem. Na vida nós temos inúmeros paradoxos. Coisas que perturbariam a nossa paz. Porque por um lado nós cremos na bondade, na soberania de Jesus, mas por outro, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. E esse texto nos ensina sobre isto, irmãos. Porque diz o seguinte, veja, vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus. Mas agora ele tem algo mais a dizer nesse assunto. Que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Quer dizer que o caminho para Jesus ser coroado de glória foi o caminho da morte e do sofrimento. Versículo 10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, observe, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles.
Quer dizer que hoje nós cremos e se desembaçarmos os olhos, nós vemos Jesus coroado de glória. Mas para ele chegar lá, ele teve de passar por um grande e penoso caminho de sofrimento e de morte, consagrar-se pelas aflições. Essa palavra consagrar-se é muito interessante, eu queria que você marcasse na sua Bíblia. A palavra traduzida como consagrar-se, e nós pensamos em consagrar como aquele momento em que a gente põe a mão na cabeça de um homem e ora, o consagrando pastor, ou quando nós consagramos alguém, um irmão ou uma irmã, ao diaconato, e nós consagramos, é este momento que acontece em alguns cultos especiais, mas a palavra aqui não é essa. A palavra aqui poderia ser traduzida como confirmar-se, poderia até ser traduzida como autenticar-se. E eu gosto dessa tradução, para que, pelas aflições, autenticasse o príncipe da salvação deles. Sabe o que isso ensina para mim, irmão, e para você esta noite? Ensina que por cada sofrimento que o nosso Salvador passou, ficou provado que ele era o Filho de Deus. Isso estava acima de dúvidas. Mas em cada sofrimento que ele passou, ficou cada vez mais confirmado, cada vez mais claro, cada vez mais autenticado, ficou cada vez mais evidente. Veja que, quando os inimigos de Jesus tiveram de acusá-lo, eles tiveram de mentir, porque não tinham do que acusá-lo. Um dia ele ficou em pé diante de todos os seus inimigos, os fariseus, os saduceus, os escribas, os sacerdotes, e perguntou para eles: quem de vós me acusa de pecado? Ele disse: se você tem algo contra mim, diga. E ninguém teve nada, todos foram embora, como está escrito no Evangelho de João. Pelos sofrimentos, pelas intrigas, pelas dificuldades, ficou autenticado que ninguém tinha uma palavra contra Jesus. Quando ele foi crucificado, aqueles que testemunharam a bestialidade da crueldade da crucificação, ficaram impressionados, porque, diferente de outros crucificados, ele não blasfemava contra Deus, ele não xingava quem estava passando, ele não dava gritos de dor. O centurião que atravessou o lado dele com a lança, você lembra o que ele disse? Depois de tudo ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Pelas aflições ficou autenticado que Jesus era o Filho de Deus. Aflições foram úteis para Jesus. Aflições são úteis para mim e para você. Aflições nos colocam de joelhos para orar. Aflições quebrantam o nosso orgulho e o nosso coração. Aflições, muitas vezes, com mais eficácia, nos levam ao convencimento do pecado, até do que o ensino da Escritura. Porque parece que o nosso coração ouve sermões assim com uma placidez, irmão. Sabe aquele negócio de deitado eternamente em berço esplêndido? É assim que a gente ouve as pregações. Está falando lá e eu estou aqui. Eu estava ouvindo uma pregação durante essas férias que me impactou muito. E o pregador dizia o seguinte, que a maioria dos cultos das igrejas são cultos em memória daquilo que Jesus fez. A gente fica contando aquilo que Jesus fez no passado. Jesus curou, Jesus libertou, Jesus multiplicou o pão, Jesus fez, Jesus fez, Jesus fez. Nada do que Jesus pode fazer hoje nas nossas vidas. É como se a gente assentasse falando de coisas lá do passado, culto em memória, em vez de ser um culto de busca daquilo que Ele pode fazer pelas nossas vidas hoje. Aflições são muito úteis, irmão. Aflições são sempre correspondidas com socorro divino, glória a Deus por isso. Aflições são úteis, foram úteis para Jesus, são úteis para nós, porque aflições, não somente estas coisas que eu disse, mas mais, são as aflições que também autenticam a nossa fé. Você tem uma grande oportunidade de dar testemunho de que confia e de que crê em Jesus quando passa por aflições. Quando alguém do seu convívio diz o seguinte: eu achei que você ia desesperar e você não desesperou, você provou que crê em Deus.
Aflições são úteis, repito, porque dobram os nossos joelhos, porque quebrantam o nosso coração, porque nos convencem do pecado, porque introduzem o socorro de Deus e porque dão testemunho de que nós também somos filhos de Deus, de que nós também cremos, de que nós também esperamos no Senhor. Não tenha medo de aflição, não, meu irmão, não tenha medo. Em nome de Jesus, não tenha medo de aflição. Quando a sabedoria de Deus permitir que uma aflição te atinja, pode olhar no relógio que dali a pouco está vindo o socorro do Senhor. Porque assim o que santifica, versículo 11, como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. E esses próximos versículos são maravilhosos. Mostram que o nosso príncipe, que foi autenticado pelas aflições, atravessou as aflições por causa de um amor especial que Ele tem pelas nossas almas. Primeiro de tudo, Ele tem o maior prazer em apresentar-nos como seus irmãos. Está escrito aqui, por cuja causa, final do versículo 11, não se envergonha de lhes chamar irmãos. Jesus tem maior prazer em nos chamar de irmãos. Durante certo tempo da sua vida, Ele foi o unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Sim? Sim. Depois de certo tempo, depois da morte na cruz e na ressurreição, Ele não é chamado mais de unigênito. Está lá em Romanos 8, Ele é chamado de primogênito entre muitos irmãos. Antes, o unigênito. Agora Ele divide conosco o Pai dele. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Mas você sabe que o primogênito naquele tempo tinha um monte de tarefa, não sabe? O primogênito de fato recebia a maior parte, quase a totalidade da herança. Mas para quê? Para cuidar dos irmãos mais novos, para zelar por eles na ausência do pai, para manter a família unida. Este é o nosso irmão mais velho, Jesus, que cuida de nós, dos tesouros do Pai, que mantém a família unida e que nos apresenta lá no céu e diz: esse aqui é o meu irmão, essa aqui é a minha irmã. Não se envergonha de nos chamar irmãos. Ele suportou as aflições por causa do amor todo especial que Ele tinha por nós. Veja que no versículo 13, Ele diz no final: eis-me aqui a mim. Além de irmãos, como que Ele nos chama? Aos filhos que Deus me deu. Certamente que só Deus o Pai é o Pai, a gente não precisa entrar nessa discussão aqui agora não. Quando Jesus chama de filhos, é porque Ele tem um carinho tão grande por nós. Guarde isso no seu coração. Jesus tem um carinho tão grande por você. Jesus olha para você com olhos de doçura. Jesus ama a sua alma, a ponto de suportar as aflições para pagar o preço da sua redenção. Ele tem carinho, Ele gosta de ouvir a sua voz, Ele gosta quando você canta para Ele, Ele gosta quando você ora para Ele, Ele tem o maior prazer em ouvir as suas orações. Jesus fica alegre quando você pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia, lê a sua Bíblia, porque Ele vai poder falar ao seu coração. Jesus tem um amor intenso por nós, tão grande que Ele suportou as aflições, foi autenticado nelas para ser o príncipe da nossa salvação. Versículo 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, marque aí, aniquilasse, destruísse, pisasse na cabeça daquele que tinha, e a minha tradução diz tinha, algumas traduções diz tem, eu não vou entrar nesse assunto aqui hoje, mas eu prefiro a tradução que diz tinha,
pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Você vê muita maldade no mundo. Grande parte da maldade que está no mundo está relacionada ao agir do diabo no mundo. O diabo age no mundo. Não caia na ideia tola por ele confeccionada de que ele não age nesse mundo, porque ele age mentindo, ele age e semeando a mentira. Ele veio para 3 propósitos: roubar, matar e destruir. Mas eu quero te dizer que a coleira é curtinha. Glória a Deus por isso, amém? A coleira é curta. Ele não vai longe não. Ele só faz aquilo que o Senhor, na sua sabedoria e bondade, permite que ele faça. A coleira é curtinha, porque ele foi aniquilado. Pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E agora você vai ler comigo um dos meus versículos favoritos do Novo Testamento. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Jesus nos livrou. Glória a Deus por isso. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Versículo 18. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Este recado final, tenho certeza, foi um grande bálsamo de bênção sobre o coração daqueles irmãos sofridos que receberam essa carta por volta do ano 60 e poucos depois de Cristo. Porque enquanto eles estavam sofrendo, o autor do texto traz algumas verdades que nós podemos resumir. Cremos que Jesus está exaltado, mas ainda não vemos todas as coisas estão sujeitas. Mas se nós limparmos os olhos, nós vamos ver Jesus coroado de glória e honra. Ele está coroado de honra e glória depois de sofrer aflições. Aflições são úteis, porque hoje, assentado lá no céu, veja o que diz de novo o versículo 18, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Você está enfrentando tentação, provação, luta, medo, angústia, ansiedade. Saiba que Jesus teve de lutar contra todas essas coisas, e Ele venceu todas elas, e Ele pode te dar vitória em todas elas. Ele pode socorrer os que são tentados. Ele não é um Jesus inerte, um Jesus incapaz, um Jesus velhinho, que olha lá embaixo e diz: oh, que vontade de fazer alguma coisa por esse pessoal, mas eu não posso. Ele pode socorrer os que são tentados. Se você está sofrendo, Jesus sabe o que é sofrer. Se você está sendo tentado à transgressão, Jesus sabe o que é tentação. Se você está lutando de qualquer forma, Jesus sabe o que é lutar. Ele conheceu a enfermidade, a pobreza, o abandono. Ele conheceu a traição, a injustiça. Ele conheceu tudo que esse mundo tem de pior. Tudo ele conheceu. E sendo tentado, padeceu. Ele pode te ajudar. Ele pode te socorrer. Eu estava outro dia lendo a palavra de Deus e li versículo que eu já tinha lido dezenas de vezes na minha vida, mas que me atingiu, irmão, como um bálsamo maravilhoso. O versículo diz assim: porque nós não sabemos orar como convém. Você já leu esse texto lá em Romanos 8? Agora presta atenção, porque Deus chamou a minha atenção. Mas o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Oh, glória a Deus! Primeiro, Ele pode me ajudar em qualquer uma e todas as minhas fraquezas, como Ele é poderoso. Segunda,
Ele quer me ajudar em todas as minhas fraquezas. De que adianta Ele poder se Ele não quer? De que adianta Ele querer se Ele não pode? Ele pode e quer. Ele pode e quer me ajudar em todas as minhas fraquezas. Ele pode socorrer aos que são tentados. Sabe qual é a mensagem deste texto, irmãos? A mensagem deste texto está lá no capítulo 3, versículo 1. Quando a Bíblia foi escrita, não tinha divisão de capítulo nem de versículo. Isso foi introduzido séculos depois. Quem leu a carta chegou em 2,18, e se for lá na nossa leitura diária, o quadradinho terminar em 2, a gente marca o X, fecha e vai dormir. Mas quem recebeu essa carta, leu 2,18 e imediatamente capítulo 3, versículo 1. Por isso, por causa de tudo que você acabou de ver aqui, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus. Isto quer dizer, pense nele, volte o seu olhar para ele, medite nele, encha o seu coração dele. Considere Jesus, traga Jesus para os seus pensamentos, considere o Senhor Jesus. E ao lembrar-se dele, dos seus sofrimentos e das suas vitórias, das suas promessas, da sua presença na sua vida e todas estas coisas, você vai encontrar força para continuar neste mundo confuso, nesta vida difícil. Todas as vezes que você considerar a Cristo Jesus, você vai encontrar força, estímulo, graça para dar o próximo passo. Lá nas minhas Minas Gerais, aliás, hoje eu me considero mais maranhense do que mineiro. Tem apoio à proposta? Favoráveis digam sim. Passou, maranhense. Lá na terra que eu não sou mais, tem muitos trens. Aliás, tem mais trens do que trens. Já que a gente gosta de chamar tudo por lá de trem, não é verdade? Até o trem. E eu lembro de sentar na estação e ver o trem passando. Metrô urbano não, o trem. Aqueles vagões da Vale do Rio Doce. 200 vagões carregados de minério. Coisa impressionante. Mais impressionante, porém, é você ver o trem dar partida. Porque você senta ali 40 minutos, 1h30, 2 horas, é demorado. Quanto mais vagão, mais pesado, mais demora. E você vê a locomotiva lá. Hoje os trens modernos têm outras locomotivas no meio, é claro, né? Senão, para agilizar o processo. Mas você vê a locomotiva lá dando partida, dando força. Uma locomotivazinha, 200 vagões, tonelada de minério, e você diz, mas não vai nunca. Mas não vai nunca, nem que a vaca tussa. Depois de um tempo a locomotiva vai, e ela vai trabalhando, e ela vai aplicando força ali, e quando você vê, está tudo andando. Uma locomotivazinha puxando 200 vagões de minério, coisa mais impressionante. Perfeita ilustração, sabia? Porque a nossa vida tem vagões tão pesados. Está pesadíssimo um vagão de preocupações, está pesadíssimo um vagão de dúvidas, está pesadíssimo um vagão de lutas, receios, ansiedades, temores, é tudo pesado. À frente, uma locomotiva chamada fé, movida pelas promessas de Deus, e ela vai dando força e levando a gente, e nós vamos seguindo o nosso caminho para aquilo que Deus tem para nós. Irmão, ainda não vemos. Ainda. Um dia veremos. Mas agora vemos Jesus. Jesus que sofreu por nós e que pode nos ajudar nos nossos sofrimentos. Este é o Jesus para quem nós elevamos os olhos, em quem nós colocamos o nosso coração. Irmão, considerai
a Cristo Jesus. Oremos. Queremos hoje, Senhor, mais uma vez te louvar por Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Tão perfeito, Deus, tão maravilhoso é Jesus, que venceu sobre tudo e sobre todos, que sofreu as aflições, que aniquilou o diabo, e que está elevado e que é coroado de glória e de honra, o nosso Jesus. Deus, nosso Pai gracioso, obrigado por nos ter dado o teu Filho para ser o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque Jesus é esta bênção tão grande nas nossas vidas. E obrigado, Senhor, pela tua palavra que separaste para nós, para a nossa meditação neste domingo. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração e que nós saibamos ser ouvintes e praticantes, não ouvintes esquecediços, como líamos outro versículo, mas ouvintes e praticantes da tua palavra, e que possamos, ó Deus, experimentar esta bênção de Jesus que pode nos socorrer. Pedimos que o Senhor continue a abençoar o Brasil. Eu não sei, Deus, o resultado da eleição, o Senhor sabe. E seja qual for, que a tua bênção acompanhe essa terra. Que a tua bênção acompanhe o teu povo. E que o Senhor haja em nosso favor. Obrigado por nos ter permitido participar deste culto. E obrigado pela tua presença entre nós. Que o Senhor continue nos abençoar, Deus, ao longo desta semana. E a cada dia, até o dia em que nós vamos finalmente estar diante da tua face para sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós